Aleluia. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Quantos são felizes com Jesus nesta manhã? Aleluia. Eu também estou muito feliz. Agradeço a Deus por essa grande oportunidade. Agradeço ao meu líder, né, que tem me ajudado muito, né, em meio às dificuldades da minha vida. Ele tem sido um bom pastor na minha vida. Amém? Agradeço a Deus pela vida dele, em nome do Senhor Jesus. E nesta manhã peço os dois voluntários, por favor, que me ajudem a distribuir as apostilas. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E peço os irmãos, por favor. Peço os irmãos, por favor, que abram as nossas Bíblias no livro de Apocalipse 2, versículo 18. Falar nesta manhã sobre a igreja de Tiatira, a quarta igreja. Amém? Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, toma, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer na minha vida. É a oração, Pai, que eu dedico a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Os irmãos vamos estar indo, depois os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Apocalipse 2, versículo 18. Todos acharam? Amém. Que diz assim: Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dar-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trazer grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Mas trarei os filhos desta mulher, matarei os filhos desta mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com ela, como elas dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porém outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele os governará com um centro de ferro e a despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Amados, aleluia, Jesus. Grande é o seu nome, aleluia. Glória a Deus. Aqui tem algumas imagens, amados, que é para a gente estar assim, observando. Aqui é o mapa onde está localizado a igreja de Tiatira. Você vê que vem Éfeso aqui, vem Esmina, vem Pérgamo, e ela está aqui, entre Pérgamo e Sardes. Ela está no meio. Amém? Aleluia, Jesus. Esta igreja, a igreja de Tiatira, a cidade da província romana da Ásia, está localizada no caminho entre Pérgamo e Sardes, atualmente chamada hoje de Áquila, na Turquia, no mesmo local onde as outras igrejas estavam. Amém? A cidade de Tiatira era conhecida pela produção de púrpuras, uma tinta usada em tecidos, além de roupas, artigos de cerâmicas e bronze. É isso aqui, ó. Tá vendo? A produção de tecidos, o qual fazia roupas e fazia aquela tintazinha para pintar as roupas. Isso aqui era a produção de lucro de Tiatira. Tinha em Tiatira algo parecido com um sindicato.
o que acontece? Eles faziam tipo um sindicato para se trabalhar com esse comércio. E era muito lucro. E aí exportava para outros locais. E essa igreja tinha essa condição. Então o que acontece? Ela estava localizada entre Pérgamo e Sardes. E ela tinha esse produto aqui de venda, onde era conhecido pela produção de púrpura, uma tinta, e os profissionais ali trabalhavam e ganhavam seu lucro. Mas nessa hora eu quero falar também, em nome de Jesus, como é que o pastor tratava aquela igreja. Jesus tem uma forma especial de falar com o anjo daquela igreja. Cada igreja aqui, o Senhor Jesus tinha uma forma de se tratar. Assim como em nossas vidas também, às vezes o Senhor tem uma forma de falar com cada um de nós. Às vezes o irmão está pregando aqui e você não sabe, mas Deus está falando com cada um, mas cada um especial. Às vezes com você ele fala de uma forma, com o outro já de outra. Deus usa o irmão para falar, mas ele não quer dizer, porque Deus conhece o seu coração. E ali era daquela forma que o anjo da igreja falou com aquela igreja. Olhos como chama de fogo. Jesus tem olhos poderosos e penetrantes. Ele é onisciente, ele vê tudo. Então o que acontece? Era uma forma que Jesus estava dizendo ali. Ele estava vendo tudo o que acontecia naquela igreja, na igreja de Tiatira. Pé semelhante aos bronzes reluzentes. Ele tem força para castigar e até esmagar os seus inimigos. Ele tem força, irmãos, para acabar com toda a obra do diabo em nossas vidas. Jesus tem poder, tem força para fazer com que a gente não venha sofregando. Mas para isso a gente tem que estar ligado nele. Amém? E ele conhecia as obras daquele pastor. A igreja de Tiatira era ativa. Vamos ver aqui no versículo... No 2, vou passar aqui que o vento passou. Apocalipse 2, no versículo 2, que diz assim, no 18, versículo, capítulo 2, isso. No versículo 20 não, perdão, no 19. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então Jesus chegou para aquela igreja, chegou para aquele pastor, porque aqui se refere justamente a aquele pastor. Jesus ali estava falando, era para o pastor daquela igreja, que ele conhecia as obras que ele fazia. Jesus conhecia que aquele pastor praticava o amor, Jesus conhecia que aquele pastor praticava a perseverança, Jesus conhecia que aquele pastor praticava os serviços e as obras. Jesus ali disse, elogiou. Aí foi uma forma de Jesus elogiar aquela igreja. Aquela igreja tinha algo muito especial. Coisas que não estava acontecendo na outra igreja de Éfeso. Porque na de Éfeso tinha esfriado o amor. Mas ali não. O amor que ele tinha se aumentou mais ainda. É a igreja que Jesus procura hoje em nossa vida. Jesus procura que a gente cada dia venha se dar mais. Que a gente evangelizava, que a gente venha evangelizar mais. Se a gente ama, que a gente venha amar mais. Se a gente visita as pessoas nos hospitais, nos locais onde as pessoas precisam, que a gente vá visitar mais. Então aquela igreja tinha algo de especial. Aquela igreja era uma igreja rica em obras. Aquela igreja não deixou morrer aquilo que estava dentro dela, o amor. Ela amava muito. Ele praticava a fé, praticava a doutrina do amor. Aquela igreja, ou seja, aquele pastor, porque aqui refere para aquele pastor. Aquele pastor tinha tudo isso. Amados, imagine, numa igreja como essa hoje a gente procura. Às vezes a gente olha no meio da igreja e a gente vê a diferença da igreja que era antes e para a igreja que é hoje. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem aquele primeiro amor. A gente quer fazer a obra, quer levar de qualquer jeito, quer fazer até aquilo que a gente não pode fazer ainda. Muitos já querem ser pastor, muitos já querem entrar em cargos que ainda não podem ser escolhido. Então o que acontece? Ali é o primeiro amor.
tempo, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 20 anos, e ali o amor vai se esfriando. Mas naquela igreja ainda existia o amor. Naquela igreja o pastor ainda era fiel, ainda continuava fazendo a obra do Senhor com vontade. E ali ele fazia mais ainda. Ele fazia mais do que o que ele fazia antes. E ali o Senhor elogiou muito aquele pastor. Olha, eu tenho visto as suas obras. O Senhor tem visto cada obra nossa. O Senhor vê tudo, porque Ele tem olhos como chama de fogo. Ele está em todo o local. Ele vê as obras boas, tanto boas como as obras más. E ali o Senhor contemplou aquele pastor e disse: olha, eu tenho visto, eu tenho me alegrado, porque você persevera no amor, você persevera na doutrina, você persevera, você continua fazendo a vontade do Senhor. Mas ali, amados, mais adiante tinha algo. Assim como o Senhor elogia, o Senhor também repreende. Porque a Bíblia diz que o Senhor repreende aquele que o ama. E se o Senhor repreendeu aquele pastor, é porque o Senhor amava muito aquele pastor. Se o Senhor repreende a cada um de nós, é porque o Senhor nos ama. Porque o pai que vê o filho errado e continua deixando é porque não ama. O pai que vê o filho metido em confusões e não tira, não dá conselho, é porque não ama. Mas com Jesus é diferente. Jesus nos vê de uma forma e Jesus não quer que a gente continue andando daquela forma errada, porque Jesus quer a vida com a gente boa. Amém? Então diz assim: Ele conhece as suas obras. A igreja de Tiatira era ativa, perseverava no amor, na fé, na perseverança, nas obras dos serviços a Deus. E as últimas obras mais numerosas que as primeiras. Mas Jesus tinha algo contra aquela igreja. Aquele pastor, ele tolerava Jezabel, aquela que se dizia profetisa. Amados, para a gente entender o que é tolerar, vamos saber o que é tolerar. O significado de tolerar se diz assim: deixar que seja feito sem proibir e sem impedir ou reclamar. Então, para tolerar é porque deixava que fosse feito, não impedia e não reclamava. E aqui fala de uma mulher, que eu creio que nessa igreja era uma simbologia. Nessa igreja a figura simbólica de uma mulher chamada Jezabel, personagem do Antigo Testamento. Essa mulher foi rainha do reino de Israel, esposa do rei Acabe. Esse rei teve uma má conduta, fez com que desagradava ao Senhor, andando em idolatria. Quem era Jezabel? Era filha dos Sidônios, Etibal. O pai dela se chamava Etibal, que a tradução do nome Etibal significa consagrado a Baal. Então ele era consagrado a Baal e ele teve uma filha. Ele não pôde ter um filho, teve uma filha, e aí foi o nome de Jezabel. E aí o que acontece? Ensinou aquela menina a andar naquele caminho, na doutrina de Baal. Então Jezabel cresceu já aprendendo a doutrina de Baal. E aí o que acontece? Jezabel foi crescendo e ele assim fez com que ela fosse sacerdotisa. Ali ela iniciou sendo sacerdotisa. E aí a Bíblia diz: Jezabel era uma mulher muito formosa. Se vocês olharem aqui a imagem dela, ela tinha uma aparência aparentemente muito vulgar, não é isso? Muito vulgar, cheio de pinturas, cheio de colares. Você olha assim, aparentemente tem um rosto bonito, mas porém é vulgar. Para aquela época, as mulheres que andassem assim, era tida como vulgar. Hoje você vê como é que as mulheres vulgares se andam. Andam cheias de maquiagem, andam todas pintadas, andam com roupas indecentes, não é isso? Para assim seduzir os homens. E ali o que acontece? Essa mulher, Jezabel, fala que ela tinha o trabalho dela era idolatrar, ela tinha idolatria nela. Idolatria e prostituição. Ela praticava a idolatria e a prostituição. E ali o que acontece? Ela fazia com que isso seduzia, com o corpo dela, ela seduzia os profetas e matava os profetas de Deus. Ela não tinha pena, amados. Ela chegava e seduzia, porque ela sabia que ela seduzindo ia fazer com que os profetas errassem diante de Deus, fazer com que os profetas fossem adorar os
os deuses de Baal. Ela adorava a Baal e ela queria que todo mundo servisse os deuses dela, a Baal. E ali aquela mulher, a Bíblia diz aqui no versículo 20: não entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade, ela induz os meus servos à sexualidade e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ali aquela mulher entra naquela igreja para ali seduzir aqueles profetas, seduzir o anjo da igreja, e ali faz com que para ele tolerar ela. Ele não praticava, amados. Ele não estava praticando a idolatria. Ele era um servo fiel. Mas o que acontece? Ele tolerava. Às vezes você não pratica. Às vezes você não está fazendo aquela coisa errada que aquela pessoa está fazendo, mas você está tolerando. É a mesma coisa, amados. A mesma coisa. Se você não está, é a mesma coisa quando a gente vê, está um ladrão e está às vezes chega alguém perto dele. Mas ele que estava roubando é o ladrão. Mas aquele que chegou perto dele, até se justificar que não é acusado, ele vai também junto. Ele não praticou, mas ele estava junto. Então o que acontece? Aquele anjo daquela igreja, ele não estava praticando. Era um homem bom, um homem que gostava da honestidade, um homem que praticava o amor, a justiça, a fé, a esperança. Mas tinha algo nele que Deus rejeitava. Deus rejeitava que ele tolerava Jezabel. E hoje em dia o que é tolerar Jezabel no meio das igrejas hoje? Hoje a gente percebe que as igrejas estão se deixando levar pelo mundo. Hoje é difícil trazer alguém para a presença de Deus, mas alguém pode tirar a gente da presença de Deus e levar para o mundo. Hoje está sendo mais fácil, mas isso aí, amados, é porque a gente não tem perseverado, a gente tem tolerado as coisas erradas, e o pastor não pode tolerar coisas erradas dentro da igreja. O pastor é o responsável porque ele vai dar conta de tudo. Então ele tem que estar firme, ele tem que perseverar, ele tem que ver a ovelha errada, tem que corrigir. Ainda que a ovelha faça bico, ainda que a ovelha saia da igreja, não importa, tem que corrigir, porque ele vai prestar conta. Ele não pratica, mas ele tolera. Se ele tolera, ele está como se fosse praticante. É a mesma coisa. A gente tem algo que a gente não fala, que a pessoa conta uma mentira para a gente. Se a gente não fala, a gente está omitindo. É como se a gente estivesse também mentindo com aquela pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado. E essa observação era para aquele anjo da igreja. Eu tenho contra ti. Você tolera Jezabel. Você não pode tolerar Jezabel na minha igreja. Jezabel hoje em dia, amados, aqui fala sobre prostituição. E a prostituição tem no sentido físico, que é quando as pessoas têm o seu cônjuge e ficam ali com outros. Ou seja, adultério. As pessoas têm... Quantos pastores hoje você vê que tinha a sua família e ali casou com outra família e ali houve adultério? Ali um pastor que estava na frente da obra e ali cometeu um adultério. Quantas vezes você vê, eu estou falando pastor porque a carta é dirigida ao pastor. E a gente tem que falar como está escrito na Bíblia, amém? Então o que acontece? O pastor daquela igreja estava tolerando tudo isso. Às vezes a gente vê, tem pastores que ensinam coisas diferentes do que está na Bíblia. O pastor é para nos orientar, para nos ensinar, nos mostrar o caminho da verdade. Mas ali os pastores estavam trazendo heresias, estavam trazendo coisas, doutrinas erradas. Através daquela mulher, muitos estavam sendo seduzidos a praticar imoralidade, a fazer coisas erradas. Você vê muitas pessoas, muitos pastores toleram Jezabel, sabe por quê? Por causa do dinheiro. Fornicando, está fazendo as coisas erradas, mas não quer falar não. Se falar, ele vai sair da igreja. E a nossa amizade? E a fama? Porque através daquela pessoa, muitas pessoas vieram para aquela igreja, encheu aquela igreja, entendeu? E ali aquele pastor não quer perder. E ali ele tolera aquela pessoa. Mesmo ele sentindo, mesmo Deus ali, ó, porque Deus, amados, quando vê que a pessoa está errada,
Deus incomoda o pastor. Deus não deixa o pastor enganado. Deus incomoda ele para que ele vá falar com a pessoa. Mas tem muitos que segura. E ali fica, amando mais as pessoas do que a Deus. A Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que os homens. Aleluia. Muitas pessoas estão obedecendo a homens, a doutrinas, a coisas que não vêm de Deus, porque não quer perder a sua fama, os seus bons costumes. E muitas pessoas, amadas, é assim, está acontecendo prostituição espiritual. Porque o que acontece? Muitas pessoas agora é assim, eu vou procurar a igreja que se adapte com o meu jeito de ser. As pessoas hoje em dia não estão mais procurando a Jesus. As pessoas não estão mais indo na igreja procurar Jesus. Deixa eu ir ali naquela igreja ver se Jesus está lá. Deixa eu ir naquela igreja ver a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, adorar o Senhor. Não, amados. As pessoas agora falam assim, vou naquela igreja, porque naquela igreja eu posso usar aquela roupa. Eu vou para aquela igreja, porque naquela igreja eu vejo os irmãos falar que é fogo puro. É por isso que eu vou para aquela igreja. Porque o importante, amados, não é isso não, amados. O importante é a palavra de Deus. Eu não vou para aquela outra igreja não, que ela é fria. É fria, sabe por que é fria? Porque prega a verdade. E eles acham frio. Não gosta da palavra do Senhor Jesus, só gosta de mover, só gosta das coisas que agradam ao elo dele. E ali eles fazem o quê? Eu vou para aquela igreja, porque ali tem fogo puro, tem corinho, eu posso dançar, eu posso andar como quiser, eu posso estar na igreja e chegar lá fora a mentir, que ele não vai me chamar atenção. Eu posso estar na igreja e lá fora me prostituir. Eu posso estar na igreja e lá fora roubar. Eu posso estar na igreja e ir no candomblé. Eu posso estar na igreja e no espiritismo. Eu não preciso adorar a Deus dessa forma, como as pessoas dizem. E aí as pessoas se agradam daquilo, amados. E ali pegam e vai para aquelas igrejas. E ali povoa, você vê que a maioria das igrejas cheias, não dizendo a todas, é porque não prega a doutrina do Senhor. Porque a palavra de Deus dói quando a gente está errado. A palavra de Deus dói quando a gente não está andando em santidade. Mas também, amados, tem uma coisa. A palavra de Deus não dói quando a gente está errado, mas a gente quer se converter. A palavra de Deus, nesse momento, ele faz com que a gente venha ter um arrependimento. Ele faz com que a gente venha refletir dentro da gente. Ainda que a gente chore, ainda que a gente ache ruim, mas lá no fundo, quando a gente chega em casa, a gente reflete e diz assim, eu estou andando errado, eu estou andando como aquela mulher, eu estou fazendo as coisas erradas, e o Senhor não se agrada, amados. É verdade. Então o que acontece? Não adianta, amados, não adianta estar na igreja adorando o nosso Senhor. Aquele pastor tinha elogios vindas da parte do Senhor, porque aquele pastor amava, aquele pastor tinha fé, mas ele tolerava Jezabel. A única coisa que pedia daquele pastor ter um elogio completo era isso. Às vezes a gente está na igreja, está louvando ao Senhor, está pregando, está indo evangelizar, não falta um culto, mas às vezes a gente olha para dentro de nós, tem um orgulho. Às vezes a gente olha dentro de nós, tem a vaidade, tem o desamor. Amados, não adianta. A gente tem que praticar a obra do Senhor por completo. A gente tem que fazer aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. E aí foi o que aconteceu com aquele pastor. Um pastor bom, amados. Um pastor que eu estava lendo, eu disse assim, meu Deus, que igreja maravilhosa. Se você lesse somente essa parte, você ia ter aquela igreja como a melhor das igrejas do mundo. Se você chegar e fizesse só assim, ó, eu vi só duas obras, só essa parte. Se você não fosse ler o capítulo todo, você saía daqui dizendo, oh, que igreja maravilhosa, onde é? Eu quero ir. Porque hoje em dia nas igrejas não estão mais existindo isso. Não está existindo um amor dentro da igreja. Não está, você vê, chama os irmãos para evangelizar, são contados de dedo. É verdade. Ah não, porque hoje meu filho está em casa, meu filho trabalha a semana toda, aí só está hoje, final de semana, não posso deixar ele. Não porque é isso, não porque aquilo, inventando desculpas para servir ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando foi morrer lá na cruz, não inventou desculpa para Deus. O Senhor Jesus poderia
Deus. Mas ele não nos olhou com essa forma. Ele foi e morreu por nós. E a gente fica inventando desculpas para adorar o Senhor. E ali estava aquela mulher, amadas, Jezabel seduzindo os profetas de Deus. E ali muitos profetas morreram. É porque não dá para contar a história toda, porque a história é grande. Mas aí, irmãos, fica para a nossa reflexão. Amém. Jezabel, mas aqui trazendo outro castigo para ela. Versículo 2, 18 ao 22. 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento ao que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Você vê, Jezabel já não tinha mais jeito, porque ela não se arrependeu. Não é isso? Jesus disse, olha, dê tempo para ela se arrepender, dê tempo. Ele não está dizendo, dou tempo, dê tempo, ele já deu. Aleluia. Às vezes nossa vida é assim, o Senhor Jesus já deu muito tempo para nós, a gente brincando. Senhor Jesus, olhe, vou fazer isso. Olha, vou tirar isso para você se achegar a Deus. Vou fazer isso para você ver o que eu quero na sua vida. E às vezes o que acontece? A gente fica esperando perder as coisas. Aí perde, vai perdendo. Às vezes perde bens materiais. Às vezes perde família. Às vezes perde saúde. E Deus permite ir para o leito de dor, às vezes, para nos corrigir. Mas Ele não nos deixa morrer. Ele só faz isso porque Ele deu tempo para que a gente se arrependesse. Jesus é um Deus bom, mas a Bíblia diz que Deus é amor e Deus é justiça. Deus deu tempo para aquela mulher se arrepender e ela não quis se arrepender. E a morte dela foi feia. A morte dela foi feia. E aí o que acontece? Deus diz para os outros, olhem, mas se vocês que ouviram a doutrina dela e não praticaram o que ela ensinou, vocês têm um galardão. Tem uma esperança para nós, amados. E o Senhor Jesus é o nosso advogado. Ainda que você erre hoje, ainda que você errou hoje, ainda que você cometa qualquer coisa, chegue aos pés do Senhor com sinceridade e declare, Senhor, a partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa. Eu não quero aceitar mais a doutrina de Jezabel em nossas vidas. Trazendo para a gente, amados, que eu só falei de pastor, o que acontece? A gente também aceita a doutrina de Jezabel em nossas vidas. Às vezes na nossa forma de vestir, na nossa forma de falar, na nossa forma de nos comunicar. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que se prevenir e ter cuidado para que a gente não venha fazer como Deus fez com aquela mulher. Não teve mais jeito para ela, mas para a gente ainda tem. Aí as doutrinas, o que acontece? A vida espiritual daquelas pessoas ali, mesmo eles praticando amor, tudo, não estava bom, porque eles estavam tolerando uma mulher que se dizia profetisa. Você imagine, ela não era profetisa, ela se dizia. Isso é para a gente entender. Muitas pessoas dizem que é pastor, muitas pessoas dizem que é missionário, mas não é ungido por Deus. São pessoas que se ungiram a si mesmo e estão levando heresias, doutrinas falsas para dentro das igrejas, ensinando a gente a se prostituir, ensinando a gente a idolatrar. Muitas pessoas aceitam. Você vê aí, eu vi a história de uma menina que falou assim, foi para a igreja e aí o pastor pegou e disse, por que você não trouxe o dízimo hoje? Aí ela disse, pastor, porque hoje eu não fui me prostituir. O que acontece? Aquela menina se prostituía para trazer o dinheiro para a igreja. Porque o pastor só queria saber de dízimo. Aquela menina, e ali aquele pastor que era para ensinar ela a dizer que não podia se prostituir, que era para andar certo, aquele pastor estava ensinando doutrinas falsas, dizendo que poderia, porque o melhor é o coração. Se Jesus quisesse o coração, amado, sabe o que acontece?
Jesus só fazia o coração. Não ia dar uma pessoa em carne aqui, ó. Jesus pegava o coração, os corações já tá tudo pulando aí, ó. Só os corações. Tudo pulando aí no meio da igreja. Então Jesus quer que a gente adore Ele em espírito e em verdade. De corpo, alma e coração. Então que a vontade, amados, que venham ficar para a nossa reflexão. Que a gente não venha aceitar a doutrina de Jezabel. E que quando outra pessoa vier ao seu se dizendo, tem nada não, mentir, só uma vez não tem nada não, depois você pede perdão a Deus. Olhe lá, viu? Porque o Senhor Jesus sabe a hora de corrigir cada um. O Senhor Jesus sabe a forma de corrigir cada um. E ali o que acontece? Glória a Deus! Não aceite nada que esteja fora da Bíblia. Se a pessoa te falou algo que você está em dúvida, pesquise. Seja como os crentes de Berea, né, os bereanos, que iam examinar na Bíblia para ver se está certo. Aleluia. Nem tudo, nem toda profecia, nem tudo que chega para você pode comer. É verdade. Você tem que saber porque você pode se engasgar. Você tem que olhar e ver. Será que é de Deus? Porque às vezes vem profecias que agradam o nosso ego. Quem é que não quer aqui saber, dizer assim, ó, vou ganhar um carro. Ó, você vai ganhar a bênção. Mas Deus testifica, Marcos. Aleluia. Vou contar um testemunho pequeno. Na sexta-feira mesmo, eu estava assim, orando, pedindo a Deus. Eu estava em casa e já estava chorando, pedindo a Deus. Tem misericórdia da minha vida. Ô Jesus, me dá a área que eu estou precisando, o Senhor sabe. E aí o que acontece? Deus usou o irmão que estava pregando aqui, e aí começou a ministrar. E aquilo ardia dentro de mim. Eu não conseguia me conter, comecei a chorar. Ele não explicou, ele não falou o nome da pessoa, porque Deus sabe como se dirigir a cada um. O irmão não conhece a minha vida, o irmão não me conhece, mas Jesus me conhece. Jesus sabe o que eu falei antes de vir para a igreja. E aí o que acontece? E ali no meu coração, o irmão pregando, e eu sentindo aquela unção, aquela coisa gostosa. Porque às vezes as pessoas só sentem unção no louvor, mas não, que liberte a palavra de Deus. E aí o que acontece? A palavra foi, eu disse, meu Deus, eu recebo. Cheguei em casa ainda com a palavra, e disse, meu Deus, eu tomo posse, Senhor, não aguento mais, eu tomo posse. E aí quando foi no outro dia, eu recebi uma bênção. Então, irmãos, é só para você saber que Deus é fiel. Se você perseverar na doutrina do Senhor Jesus, andando com sinceridade, com amor, com honestidade, tudo vai dar certo. E tem um galardão aqui, ó. É o que você vai receber. No final, pode olhar aí na apostila. Aleluia. A apostila para verificar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus! Louvado seja teu nome! Jesus vê tudo e faz uma distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Senhor. Para os que insistirem em servir ao diabo, ele promete tribulação e morte. O que é que ele promete? Tribulação e morte. Isso aí não é para nós não, viu? Agora o nosso vai chegar agora. Para os discípulos dele, ele promete os dias de sua